Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Pausa Saudável. Vamos falar sobre saúde, bem-estar. Meu nome é Fabíola, sou nutricionista, empresária, mãe. Como todo mundo que está aí assistindo, que tem uma vida corrida, mas a gente não pode esquecer, não pode negligenciar, parar, fazer uma pausa e falar de saúde, de bem-estar. Hoje meu convidado é muito especial, é o Gustavo Dávila. O Gustavo é empresário e vai falar justamente sobre isso. Sobre como ele concilia a vida profissional dos negócios com o esporte e essa rotina mais saudável de alimentação, né, de água. O Gustavo ele é sócio-diretor da Aqualive Group, não esquecendo que é nosso patrocinador master, uma água muito especial que a gente bebe aqui durante as gravações. A Aqualive é uma empresa pioneira no tema água alcalina, tem uma tecnologia exclusiva chamada Triway. Então, eu convido você a conhecer mais sobre essa marca tão especial. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que tem justamente essa vida saudável. Quem sabe alguém que você conhece, que é dono de um negócio ou trabalha, que possa se beneficiar desse conteúdo que a gente vai falar sobre bem-estar aqui. Compartilha, dá o seu like, se inscreve no canal. Tá? Para a gente poder chegar ao máximo de pessoas com essa informação tão relevante para a saúde de todo mundo, né? Falar de saúde eu acho que é muito importante, porque se a gente não dá atenção para isso, como é que a gente vai conseguir trabalhar, cuidar da família, passear, né? Saúde é bem básico para todos nós, né? Para nossa existência. Mas, Gustavo, vamos lá. Queria dizer para vocês que eu tenho um carinho enorme por ele, meu amigo, frequenta a minha casa. Mas hoje a gente não vai falar sobre a Aqualive, tá, Gustavo? A gente vai falar sobre negócios, sobre a sua carreira, o porquê que você decidiu ir para o esporte, né? Quando isso começou, né? Eu sei que hoje você faz jiu-jitsu, surfa, né? No verão. Então, primeiro, queria pedir para você contar um pouquinho da sua história como empresário. Quando foi que despertou em você o empreendedorismo, até você chegar hoje como dono de uma das empresas mais legais do país, né? Que transforma a água das pessoas e leva saúde, né? Sim. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse projeto aí, muito bacana aí, que a gente está, de alguma forma, fazendo parte, né? E a minha carreira, assim, como empreendedor, eu despertei isso desde, assim, da época da faculdade. Na verdade, até no colégio eu já pensava, assim, né? Sempre almejei, assim, ter um negócio, né? Sempre tive essa veia, assim, empreendedora, né? Minha carreira acabou que eu iniciei na faculdade, né? Com muitas pessoas, assim, tu começa a faculdade, né? Faz um estágio. E eu comecei a trabalhar em empresas grandes, assim, seguindo uma carreira, assim, mais nessa linha, assim, de... Sempre gostei de área comercial, né? Então, trabalhei em empresas grandes, né? Mas sempre com aquele sonho de empreender, né? Acabou que em 2013 eu tive uma experiência de morar fora, né? E quando eu voltei já com isso claro, assim, olha, eu quero ter um negócio, né? Fiquei mais alguns anos, né? Trabalhando em empresas, né? Trabalhei em algumas multinacionais.
Em 2010, né, eu fundei a minha primeira empresa, uma empresa de tecnologia, que está até hoje no mercado, né, que eu não participo mais assim de forma assim, executiva, né, mas continuo lá com a minha cota nessa empresa e acompanhando mensalmente alguma reunião. Mas em 2012 apareceu o projeto da Aqualive para mim, né? Eu não sou fundador da marca, mas conheci de forma muito próxima os fundadores, né? Pessoas assim que eu tenho uma admiração muito grande e pensei, olha, eu acho que eu me encaixo bem aqui, né? Era um desafio muito grande, né? A marca estava iniciando assim no mercado, dando os primeiros passos. E desde lá, né, até hoje, a gente vem nessa caminhada, né, que é um desafio diário, né, ser empreendedor, né, mas a gente é um caminho de muito aprendizado, né, muitos desafios, mas que me gera uma satisfação muito grande, né. Eu estou fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer, o que eu planejei fazer, o que eu sonhei fazer. E é isso, né, em termos de carreira é mais ou menos por aí. O legal, assim, é que a Aqualive, né, é uma empresa 100% voltada para a saúde. Sim. Então, isso a gente acaba incorporando no dia a dia da gente. Como é que você faz, Gustavo, para conciliar essa vida dos negócios com a vida saudável? Certo. Hoje, com meus 41 anos, né, a gente adquire um pouco mais de experiência, né, ao longo da jornada, né, e hoje, assim, a palavra que eu mais busco, né, no meu dia a dia é o equilíbrio, né? Então, assim, como todo mundo, né, a gente passa por ciclos na vida, né? Eu passei por alguns, já tive um ciclo que eu conseguia ser um pouco mais, assim, disciplinado, porque a rotina é uma disciplina, né? E você conseguir seguir essa rotina, né, é um desafio diário. Né? Então, assim, eu tenho na minha rotina acordar todo dia cedo, praticar esporte, alimentar saudável. Como é que a gente às vezes sai disso? São os desequilíbrios. Né? Então, o desequilíbrio às vezes faz tu sair do teu ponto, do teu centro. Né? E eu acho que o que eu busco é justamente isso. Né? Estar mais próximo do meu equilíbrio. Né? E me permitir, naqueles momentos que a gente sai fora, né, a gente entender o contexto. Né? Por exemplo, no meu caso específico, né, eu tô com um bebê, né, vai fazer 1 aninho, né, então eu tenho um filho de 14 anos, né, e agora recentemente, né, tive meu segundo filho. Então não tem como eu almejar ter a vida que eu tinha há 3 anos atrás, 2 anos atrás, que eu estava mais tranquilo, né, com o filho já encaminhado, mais ou menos encaminhado, né, passa aquela fase mais crítica. Né? Então aí eu voltei para um período de dedicação, né, para o meu querido filho, né, o Fernando. Então isso acaba gerando alguns desequilíbrios, né? A questão de sono, que para mim é uma coisa muito importante. Aí o sono já desencadeia a falta de sono, a privação de sono, ela desencadeia já uma questão alimentar diferente, né? Quando tu dorme menos, parece que tu sente mais fome. Parece não, a gente sente mais fome, né? E aí todo o teu ciclo, né, ele acaba ficando diferente, né? A própria rotina do esporte também sai um pouco fora, né? Então é interessante que eu vinha pensando aqui na nossa conversa, né? E eu não estou na minha melhor fase de saúde, mas eu estou me permitindo, porque eu acho que esse é o equilíbrio, né? Estou me permitindo entender o seguinte, poxa, é uma fase da minha vida, né, que eu preciso me dedicar um pouco mais para o meu filho, para minha família. O trabalho também está muito intenso pelo contexto, que é uma coisa boa, mas que a gente sai daquele equilíbrio, né, 100% de saúde. Tá? Então, resumindo, eu acho que a palavra que a gente deve buscar é o tal do equilíbrio, né, entre vida profissional, vida pessoal, alimentação, espiritualidade, as coisas que eu acredito, né, e a saúde do nosso corpo físico. Né? Então, é isso. Essa coisa do trabalhar fora, do ser empresário e conciliar com a vida pessoal e ainda tentar encaixar o esporte, eu acho que é o grande desafio. Sim. Porque, obviamente, hoje a gente está aqui gravando, a gente Sim. deixou de fazer uma outra coisa para poder abraçar um projeto novo, pelo menos no meu caso. E aí, tem o compromisso com o filho, tem o compromisso com a empresa, tem o compromisso com a minha saúde. Aí, às vezes, a gente planeja treinar às 6 da manhã, mas aí não dá naquele dia. Não, hoje não vai dar, então eu só vou à noite. E o legal, assim, é você tentar não deixar de ir. Porque eu vou falar agora assim, como é que você pode, assim, ser exemplo, Gustavo, para outros empresários
que não conseguem, Sim. porque realmente o mundo é muito cheio de compromisso. Aí na hora da gente ir treinar, a gente diz, não, amanhã eu vou. Sim. Na hora de comer uma comida saudável, eu mereço comer uma pizza ou comer, né, algo diferente do que Sim. seria o certo. Sim. Como é que você consegue fazer isso sem sair tanto desse equilíbrio que você falou, né? Sim. Porque uma coisa é uma exceção, outra coisa é isso virar uma regra. Exato. Não, tu tocou num ponto, assim, fundamental, né? Eu acho que a atitude que a gente escolhe ter, ela é diária, né? A gente não é nada definitivo. Tu está alguma coisa. Ah, mas eu tô mais gordinho. Por exemplo, eu tô um pouquinho acima do meu peso ideal. Eu quero perder um pouquinho, né? Mas eu estou, né? Eu sei que eu quero. E aí vai depender da minha atitude. Do meu foco, da minha disciplina, da minha determinação, né? Então, eu acho que a gente tem a oportunidade todos os dias, né? De mudar alguma coisa, de melhorar alguma coisa, né? A gente não é nada definitivo. E essa escolha nós temos. Então, eu costumo comentar isso com o pessoal que trabalha com a gente, né? Com meus familiares, as pessoas que eu gosto. A gente... mas eu tô ruim. Não, tu tá até aqui. A partir de amanhã ou a partir de hoje vai ser diferente, né? Então, eu acho que essa atitude cabe a cada um de nós. E aí eu acho que a disciplina, ela é fundamental nesse processo, né? E algumas coisas, assim, que eu comentei ao longo dos meus 41 anos, hoje eu consigo enxergar, e eu converso muito com o meu filho de 14 sobre justamente esse ponto. Quanto mais rápido, ao longo da nossa jornada, a gente entender algumas coisas, a nossa vida ela fica muito mais fácil. Então, eu acho que a disciplina, o planejamento, a organização, nesse processo é muito relevante. E com relação ao esporte, eu acho que o esporte ele é fundamental na vida. Ele é decisivo, né? A pessoa que não pratica esporte, ela está perdendo muito, né? E eu acho que o esporte de manhã, para começar o dia, é a hora que eu mais gosto, tá? Nesse momento agora, eu fiz uma opção de fazer esporte com meu filho, como ele estuda de manhã, então eu bloqueei um horário na agenda, né, na parte da tarde, para eu poder estar com ele. Foi uma opção que eu fiz. Não é a hora que eu mais gosto, eu faço alguma coisa de manhã, mas não aquele esporte que eu vou dizer assim, que ele me transforma, tá? Mas eu vejo assim, eu escuto muitos empresários falar, muitos empreendedores, pessoas que eu me inspiro, os meus mentores, e eu vejo assim que é meio que as pessoas assim de sucesso na vida, geralmente elas têm um hábito de praticar um esporte, e geralmente de manhã, tá? Então eu acho que é fundamental fazer um esporte, qualquer esporte, né? A minha história no esporte, ela começou desde criança, né? Eu sempre, né, fui uma criança ativa, assim, no sentido de... Antigamente as coisas eram diferentes, né, Fabiola? A gente brincava na rua. A gente brincava na rua, jogava bola, passava o dia jogando bola, não cansava, né? Hoje é um pouquinho diferente pela questão da segurança, mas eu joguei futebol durante muito tempo, assim, na adolescência, né? Era o esporte ali que eu mais ou menos praticava, né? Futebol, assim, nível de competição, né? Então, ali eu meio que, né, já me habituei a fazer esporte, sempre fui uma criança ativa, né? Daí, na minha adolescência, eu comecei a praticar surf, né? Que é uma coisa que também, para mim, é uma coisa, assim, que me faz muito feliz, né? Eu ter o contato com a praia, eu botar o pé na areia, mesmo no inverno, né? Que eu gosto, inclusive, né? Surfar no inverno, para mim, é um negócio, assim, ele é revigorante, né? Eu não tenho conseguido ir muito nos últimos tempos, tá? Mas é um esporte, assim, que eu digo, assim, eu amo. Surf, assim, é um negócio que é demais, assim, é uma coisa que eu gosto muito, mas não tenho essa constância de praticar, né? Então, eu faço isso. Academia, né? Então, desde os meus 20 anos, eu acho que eu pratico academia. A gente vai aprendendo, né, a malhar diferente, de uma forma cada vez mais saudável. Hoje eu priorizo muito, assim, mobilidade do corpo, né? Busco, assim, praticar um esporte, assim, direcionar a academia pensando em longevidade também, né? Pensando em fortalecer o corpo, né? E aí com uma visão mais saudável e também para praticar o esporte, né? E há uns 5 anos atrás, né, eu tinha alguns clientes que eram atletas profissionais de jiu-jitsu, né? E um deles é o Mário Reis, né? E depois eu conheci o Gabriel Oliveira, que também é um outro lutador aí que compete, né? E eles eram meus clientes na Aqualive.
E sempre conversando comigo ali, tu não quer um dia lá fazer um treino e tal, né? E aí pegou um período da minha vida de mudanças, né? O meu filho também passou, o meu filho mais velho, o Eduardo, ele passou também por uma série de mudanças na vida dele. Ele, pouco antes da pandemia, ele sofreu um acidente, ganhou peso, né? E aí aquilo tava assim, havia um desequilíbrio, né? Na nossa vida, na minha e na dele, né? E aí eu resolvi, né, fazer um teste lá, conhecer, né, me identifiquei, né, com esporte, né, com jiu-jitsu, né, e convidei meu filho, né, ele começou a fazer também e foi assim uma coisa, foi transformacional, porque é um esporte que eu recomendo muito, né, inclusive para criança, para adolescente, né. Hoje eu não consigo ir na frequência que eu estava indo, que eu consegui atingir, né? Mas eu tô priorizando estar com meu filho nesse momento, né? E nos conectou muito, assim, foi uma coisa assim que o Gabriel, assim, ele foi muito mais que um professor, ele foi um cara, assim, que ele enxergou por trás os conflitos, né? O Dudu entrando ali naquela fase de pré-adolescência, as inseguranças. E o jiu-jitsu proporcionou para nós dois, né, um processo assim, de autoconfiança muito grande, de disciplina, de comprometimento, né? Então, foi muito bacana assim, essa descoberta para o esporte. Especificamente o jiu-jitsu, que eu acredito como qualquer arte marcial, é um esporte desconfortável, né? Porque tu é obrigado a sair da tua zona de conforto, né? Então, isso fez com que despertasse em mim várias coisas, né? Eu, durante muito tempo, eu treinava cedo da manhã, né? Iniciava alguns dias 7 horas da manhã, então o meu processo digestivo ele é um pouco mais lento. Então, assim, eu tomava um café de manhã, né? Café preto só, que é o que eu gosto de tomar de manhã, né? Eu faço um jejum ali com o meu cafezinho ali, minha rotina, meu ritual, né? Mas então, assim, eu era obrigado a acordar antes das 6, né? Para poder me preparar e treinar 7, alguns dias às 8. Então, isso para mim, assim, me levou para um nível de performance no trabalho também muito interessante, né? Mas, obviamente, que era um desafio. Era um desafio todo dia, acordar, né? Às vezes de manhã frio, né? Chuva, né? E tu sair da cama, levantar, ir lá para fazer uma prática de arte marcial, ou seja, muito desconfortável, né? É uma luta, né? Então, assim... tu te machuca, tu tem pequenas lesões, mas ao longo do tempo tu vai te acostumando com isso. Então, assim, ó, é literalmente tu sair da tua zona de conforto. Tu perceber que tu pode, que tu consegue aquilo. Qualquer pessoa consegue. Por mais que tu não tenha assim, uma aptidão para o esporte, né, a perseverança, a insistência, né, a resiliência, né, que são alguns dos sentimentos assim que eu sentia naquele momento assim o antes, né? O antes de sair de casa, que talvez seja o maior desafio, e depois lá, né? Então assim, para mim assim foi uma coisa assim que me transformou, literalmente, me conectou com meu filho e para ele também foi incrível assim o processo, né? Quando você estava falando assim de que o teu professor enxergou um desafio, né? A adolescência do Dudu, eu sei bem o que é isso, porque essa fase dos 13, 14, 15 anos é realmente bem complicada. E a decisão de vocês terem ido fazer um esporte juntos, eu até vou falar um pouquinho do que eu vi, a gente estava na VP semana passada, né? No congresso, e lá falou-se muito sobre relações sadias. Sim. Então, a gente se preocupa muito com o esporte, se preocupa muito com a alimentação, com o sono, mas existe esse pilar agora que está sendo, assim, grandiosamente estudado, né? Eu vi muitas palestras com o tema saúde mental, muitas. Porque hoje as duas grandes doenças coletivas que existem no planeta é ansiedade e depressão. E quando você cultiva essa relação com o teu filho, você leva isso para os negócios, já que a gente está falando de negócios aqui, né? Porque o esporte, existem 3 grandes hormônios que são liberados, a endorfina, a dopamina e a serotonina, porque você está feliz, bem-estar, né? E o próprio metabolismo do esporte faz com que você tenha esse up no astral, melhora o humor da gente. E aí você concilia isso com o teu filho, você não sabe o bem que você faz para você e para ele. E aí, Gustavo, você falou de resiliência, né? Como é que você enxerga toda essa questão do esporte, que
traz para você esses princípios básicos para você ser um profissional melhor, um pai melhor, isso dentro da empresa? Porque, assim, existe a equipe técnica lá do jiu-jitsu. Então, as pessoas, alguns colegas seus, certamente devem participar até de competições, né? Sim. Como é que você enxerga esse trabalho em equipe dentro do esporte e como isso você leva para o teu trabalho? Porque você lida com pessoas, Claro. né? E ali também tem um time. Sim. Não, é muito interessante, né? Porque ali os colegas de tatame que a gente costuma comentar, né? São pessoas de diferentes contextos de vida, né? O jiu-jitsu é um esporte muito individual, ele não é coletivo, mas tu tem um senso coletivo de respeito, de amizade, de aprendizagem, né? Eu aprendi com muitas pessoas, com muitos colegas lá que fazem outras coisas, né? Daqui a pouco o cara tem uma atividade, né, completamente diferente da minha, mas eu aprendi alguma coisa com ele ali, né? Então, esse no sentido coletivo do jiu-jitsu, eu enxergo dessa forma, porque ele é individual no sentido, assim, a tua atitude, a tua preparação, né? E, obviamente, que ele te desperta aquela coisa, assim, de tu melhorar, de tu, né? E a resiliência, né? Que aí, uma coisa que eu admiro muito, é a postura dos professores lá. São pessoas, às vezes, jovens, mas com um espírito, parece... Não é nem além da parte espiritual, mas a parte assim de sabedoria que eu acho que o esporte proporciona, né? Então, teve um dia lá que eu tava meio para baixo, assim, e frustrado comigo, com a minha performance lá, né? E eu comentei com o professor, né? Falei, pô, a gente costuma chamar o professor de sensei, né? Pô, sensei, eu não tô... Hoje foi muito ruim, eu só apanhei, né? Que é normal, né? E tu vê o fulano que começou mais ou menos na mesma época que eu, o cara tá muito melhor e tal. E ele falou uma coisa pra mim assim, cara, não te compara com ninguém, te compara contigo, sabe? E aquilo ali pra mim me fez pensar, porque quantas vezes, aí trazendo pros negócios, né? Quantas vezes a vaidade atrapalha uma relação, né? Tu tá te comparando com a pessoa, por que ele ganhou mais que aí tu te sente injustiçado, né? E aí vem esses sentimentos que são muito ruins, né? Que tu vê só, eu merecia. Cara, será que tu merecia mesmo? Né? Será? Né? Então, aí quando tu... Eu, a partir do jiu-jitsu, eu comecei a ser mais analítico nesse sentido. Na relação com as pessoas, né? De tipo assim, os sentimentos, atentar para os sentimentos. Porque no jiu-jitsu tu tem muitos sentimentos. Tu tem sentimento de frustração, tu tem sentimento, às vezes, de derrota, de desafio, aí tu é obrigado a ter resiliência, aí tu ganha aquela satisfação, tu vê que tu pode melhorar a cada dia e que depende de ti, depende da tua atitude, do teu esforço e a maior lição que eu acho que eu trouxe para o mundo dos negócios que o jiu-jitsu me proporcionou é ficar confortável no desconforto. Isso para mim, assim, foi uma coisa que virou uma chave, sabe? Porque tu tá numa luta, tu tá assim, parece que tu vai... Cara, tu tá com dificuldade até de respirar, parece que o cara vai te matar, vai arrancar a tua cabeça fora. E tu tem consciência daquilo naquele momento e tu pensa assim, cara, eu vou sobreviver. Eu vou virar esse jogo, sabe? E aí tu fica ali, sei lá, 30 segundos, 40 segundos naquela situação extremamente desconfortável, de dor, de tudo, e tu aguenta aquilo. E aí tu percebe, cara, eu posso. Sabe? E aí, quando tu vem para os negócios, né, às vezes acontece uma coisa e qual é a sensação, às vezes, que vem para o empreendedor, pro cara que é responsável por uma operação, por um time de pessoas, né? Tu pensa assim, cara, o mundo vai acabar. E aí tu vê assim, não vai acabar. É só uma situação que eu vou gerenciar ela. Eu vou pegar esse abacaxi aqui, eu vou botar ele no meu colo, eu vou descascar ele. Eu tô com 10 nós aqui para desatar, eu vou desatar um por um. Então, assim, isso é uma coisa que, para mim, assim, fez muito sentido. E na relação com as pessoas, também, porque essas emoções, esse mix de emoções que tu vive num esporte como esse, né, me fez refletir sobre a minha relação com as pessoas, né? Hoje eu busco ser uma pessoa muito menos julgadora, né? A gente tem o costume, né, de apontar o dedo, de olhar para o defeito, né? E um princípio que eu sempre tive, e é uma das coisas assim, que eu me sinto realizado como empreendedor hoje na Aqualive, que é o lugar que eu tô, que eu gerencio muitas pessoas, né? É que eu sempre falo,
a empresa existe por causa das pessoas. Então, a gente ter esse senso coletivo de colocar em prática coisas como respeito, como inspirar as pessoas, né? Escutar as pessoas, tentar despertar nos colaboradores, nos colegas, a melhor versão deles, estimular eles a isso. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque a partir do momento que tu dá exemplo, né, eu acho que isso começa até na criação de um filho, né? Tu pode falar. E aí vou fazer de novo um link com o jiu-jitsu, né? Eu sou uma pessoa assim que falo bastante, né? Minha característica. E com meu filho, às vezes, eu começo a falar e falo. E essa relação minha com ele no jiu-jitsu me fez perceber que ele absorve muito mais, ele aprende muito mais me vendo fazer alguma coisa do que eu falando. E aí eu comecei a entender isso. Como a gente, às vezes, consegue ser muito mais efetivo com um colega de trabalho, né? Mostrando para ele o caminho com atitudes, né? Estimulando ele a despertar essa coisa de ser mais analítico, de olhar para dentro da pessoa, olhar além da superficialidade. Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente fica muito assim, cara, né? A pessoa ali, a Fabíola, é assim. Aí eu criei uma percepção de ti de uma maneira superficial, mas a Fabíola, ela tem uma história. A Fabíola, ela tem uma família, né? A Fabíola, ela tem um histórico de vida. A Fabíola tem várias qualidades que às vezes a gente não enxerga por esse piloto automático. E quando tu coloca isso em prática dentro da empresa, eu acho que a relação muda, né? Eu digo assim, eu acredito de verdade que as pessoas que a gente trabalha na Aqualive lá, eu considero todos meus amigos. Eu não me lembro de ter tido assim, uma situação de atrito extremo com alguém. A gente tem um atrito do dia a dia, mas não é uma coisa pessoal, é uma coisa profissional. A gente separa. E aí, o lado pessoal entra com as relações que viram relações de amizade, mesmo em tempos de pandemia. Hoje falta muito para a humanidade a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Sim. A gente só aponta e a gente, é como você falou, né? Tem uma interpretação muito rasa da vida do outro. E as redes sociais atrapalham muito isso, sim, né? Porque você vê o que a pessoa mostra ali. Exato. E aí você não consegue entrar e conhecer melhor. E essa coisa do olhar para dentro, que você comentou, é bem característico das artes marciais, né, sim, Gustavo? Porque essa sabedoria ancestral, eles pregam muito, né? Sim. Não só o jiu-jitsu, mas o karatê, o judô, todas essas práticas, né? A minha enteada, ela faz Krav Maga. Eu nem sabia que existia isso até ela me falar, né? E tinha muito essa coisa do respeito a quem tem mais experiência, a quem é mais velho, ao cabelo branco do outro, né? Sim. E eu queria perguntar para você um pouquinho, assim, sobre essa questão da ancestralidade, do espiritual, porque nós somos corpo, mente, espírito, né? Sim. E certamente você já provou que você tem um pezinho ali, né? Como é que você leva isso, tanto a parte humana do negócio, quanto a parte espiritual? Como é que você vê essa coisa do autoconhecimento? Porque sim, é uma prática hoje muito legal e importante olhar para dentro, né? Não é à toa que a psicologia tem crescido justamente porque nos força a olhar para nós mesmos, né? Sim. E isso melhora as relações. Aí dentro do trabalho, como é que você mistura e concilia tudo isso? Sim. Eu vejo assim, a questão espiritual, né, é uma coisa obviamente muito pessoal, né? Mas eu acho que se a gente de alguma forma puder estimular as pessoas, né, independente de religião, mas a espiritualidade em si, eu acho que é muito bom, né? Eu acho que você ter aquele momento de autorreflexão, né? De autocuidado, né? Então, por exemplo, na empresa, sempre que eu tenho oportunidade de conversar não só com meus pares, mas para as lideranças e nas reuniões gerais, a gente fala assim de rituais, né? Tipo, cara, de manhã tem um momento para ti, né? A vida é tão corrida, né? Então, assim, tenta parar para tu analisar tudo que está acontecendo. Fazer uma pausa saudável. Fazer uma pausa saudável, né? E tu falou nas redes sociais, né? A gente acaba ficando um pouco refém, né? E aí, quando tu vê assim, cara,
o hábito que tu criou de ficar, né? Eu falo isso porque eu direto converso com meu filho, tento, né? Não é fácil a gente se blindar, né? Mas, por exemplo, pô, aí tu criou um costume de todo dia antes de dormir ficar ali, né? Eles ficam em TikTok, Instagram, a gente também às vezes, né? Fica ali. E aí tu olha, cara, o que isso tá me dando? Né? Qual é, o quão assim, o quão eu tô aprendendo, eu tô crescendo com esse hábito. Eu não tô dizendo que tu não vai ficar na rede social, a gente fica na rede social, natural, todo mundo fica. Mas assim, tu ter a consciência de até que ponto isso tá demais, até que ponto tu tá escravo desse negócio. Claro, a gente, muitas vezes, as marcas, elas dependem das redes sociais, né? Então, assim, mas aí eu venho naquele ponto do equilíbrio, né, que a gente tava conversando. Né? Eu acho que ter um equilíbrio nesse sentido é fundamental. Né? E eu pessoalmente, né, não sou uma pessoa muito ativa, né, entrei na pauta das redes sociais aqui. Eu não sou uma pessoa muito ativa. Esses dias alguém tava, até o meu filho tava brincando assim, pai, mas tu não tem seguidores, né? Tu tem quase nada de seguidores. E eu falei assim, tá, filho, mas não é uma coisa que não, para mim não é a coisa mais importante, né? Eu gosto de outras coisas, mas eu acho super legal. Inclusive, a gente tem muita relação com influencers, eu acho incrível, né? Não, mas tu não quer ser mais famoso, mais conhecido? Ele falou pra mim. Aí eu falei pra ele assim, eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu quero ser famoso em casa. Eu quero ser famoso, né? Eu quero que tu me admire, né? Eu quero que, né, a minha esposa me admire. Enfim, eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que o equilíbrio ele te traz para justamente olhar para essa questão da espiritualidade, né? Como reflexão, como autocuidado, como meditação, e aí as coisas vêm, né? Cara, é um hábito saudável. Tu respirar certo é um hábito saudável. E aí eu acho que isso tem uma contribuição para várias inteligências. Por exemplo, para a inteligência emocional, né? Porque tu acaba, a partir do momento que uma pessoa que pensa, tu fica com uma capacidade maior, né, de controlar as tuas emoções. E isso aí te proporciona uma série de coisas nas relações. Né? Então eu acho que é o caminho que eu acredito, né? É o que eu busco. Né? E a gente está sempre aprendendo, sempre, eu acho uma coisa hoje, amanhã eu posso revisar isso, mas eu acho que às vezes tu não ter certezas absolutas, né? Tu tá nessa busca de melhorar, de conhecer mais, de trocar com pessoas, né? Eu acho que é o caminho que eu busco trilhar. Essa questão do espiritual, ele está muito conectado com o autoconhecimento, com o olhar para o próximo. Acho que se encaixa tudo que a gente falou aqui, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo. Existe um mito, e eu queria que você... O jiu-jitsu, ele é um esporte violento, né? Porque muita gente enxerga como sim, mas é uma coisa errada de se pensar, né? Eu vou dar minha opinião, eu não acho nada violento. Eu acho que, óbvio, é uma arte marcial, né? Ela eventualmente tu vai te lesionar, como qualquer esporte, mas eu acho que no jiu-jitsu tu te lesiona menos, por exemplo, que no futebol. Se eu, por exemplo, eu joguei futebol muitos anos da minha vida, faz muitos anos que eu não jogo, né? Eu acho muito legal bater uma bolinha ali, mas se eu for jogar um futebol no final de semana hoje, a chance de eu me machucar é muito maior. Né, de eu, sei lá, romper um ligamento aí, né? Eu acho que pelo contrário, eu acho que o jiu-jitsu, ele te traz esse autocontrole, ele te traz essa autoconfiança para justamente é uma defesa pessoal, obviamente, mas eu não vejo assim o perfil de uma pessoa que pratica jiu-jitsu sair brigando. Não é... Eu tô dando a minha opinião aqui, tá? E eu acho que a grande maioria das escolas de jiu-jitsu, ela ensina valores, né? Ela prega valores como disciplina, como respeito, como essa questão que tu falou, assim, de ter uma reverência pelo teu mestre, pelo teu... Né? E eu acho isso é uma coisa que eu sempre passei pros meus filhos, né? Pro meu filho, no caso, né? Cara, respeita os mais velhos, sabe? Respeita o cabelo branco, respeita o calo na mão, porque calo na mão é uma coisa que tu só adquire vivendo, com vivência. Exato. Então é uma coisa que eu sempre
prego na minha casa e, tipo, cara, o cara que é mais velho que tu, ele já passou por isso, né? Então, quanto mais tu escutar uma pessoa, obviamente, tem que saber quem tu tá escutando, mas uma pessoa com conhecimento, com vivência, é muito provável que ela vai ter mais sabedoria, né? Então, sair um pouco da tua pergunta, mas eu não acho que... Eu acho que as artes marciais, elas ensinam o contrário da violência. Porque tu vai praticar o esporte naquele momento ali, seja um karatê, um judô, tu falou do Krav Maga, né? Eu não acho que seja um esporte violento, não. Sim. E a hidratação, Gustavo? Tu bebe água o dia todo. Fala um pouquinho assim, como é que a hidratação se encaixa nesse cenário, não em termos corporativos, mas na tua vida, na tua saúde, na qualidade de vida que você tem. Como é que a água entrou nesse... Eu sei que você encontrou a Aqualive porque conheceu os sócios. Como foi que você conheceu a Aqualive de fato? Sim. Conta a história. Não, a Aqualive eu conheci através de um irmãozão meu, um amigão, né, que é médico, né, e ele me contou do projeto, né, Dr. Júlio Bergman, me contou que ele tinha conhecido uma água, né, que ele estudava água, um cientista enfim, o Júlio, além de ser médico na área dele, ele sempre foi um cara assim muito de buscar essa coisa de saúde através de estilo de vida, né. Ele me falou da água, né, e aí eu acabei conhecendo os sócios na época da Aqualive, né, os fundadores da marca, e me apaixonei pelo projeto. Porque são coisas assim que a gente não sabe, né? Tipo, cara, tu já te deu conta que 70% do teu corpo é água, né? 80% do teu cérebro é água. 90% do músculo é água. Não, e aí eu que sou um amante de café, 98% de uma xícara de café é água, né? E aí qual é a importância que a gente dá para a água, né? Então, sabendo disso, né, uma vez que tu descobre algo, que tu né, tem acesso a uma informação, não tem mais como tu voltar atrás. Por exemplo, esses dias eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, que a grande maioria dos vinhos que a gente toma, dos rótulos aí principais, eles são tem muito aditivo químico, tem muito conservantes, né? Tem muitas coisas que não fazem bem. E existe vinho natural e não tem nenhuma relação, né? O tempo daquele vinho envelhecer, né, que a gente fala, com aditivo químico, não tem nenhuma relação, né? Então, para mim foi uma informação completamente nova. Eu falei, cara, eu acho que eu nunca tinha tomado vinho bom que fazia de fato bem para a saúde até pouco tempo atrás, né? Então, e aí fiz um link do vinho. A água, a mesma coisa. E aí quando eu entendi que, cara, primeiro, eu preciso tomar água, né? 70% do corpo é água. Mas qual água? E aí existe uma água que faz diferença. Então, né, quando tu descobre uma coisa, né, quando tu tem acesso a uma informação, não tem mais como voltar atrás, né? E aí, o lance da água para mim foi que desencadeou uma série de coisas. Porque aí tu começa a perceber coisas que tu não percebia antes, né? Por exemplo, a questão da hidratação, como é importante a hidratação na saúde como um todo. Como a água, né, ela faz uma transformação, literalmente, no teu corpo. Quando eu comecei a tomar essa água, aí eu, cara, senti muita coisa, assim, né? Foi muito... porque pra mim, assim, fez uma... eu tive um impacto, né, de funcionamento ali, de ir no banheiro, enfim, várias coisas, né? Mas eu comecei a ver que eu não estava acostumado a tomar água, né? E aí eu comecei a tomar muito mais água do que eu tomava. E essa água, ela é meio viciante, né? Mas a partir da água eu comecei a me ligar, por exemplo, alimentação, né? Alguns mitos, né? Que gordura é ruim, né? Então não é que gordura é ruim. Gordura ruim é ruim, tem gordura que é boa, né? Então, assim, a questão do sono, né? Que para mim é o maior desafio, né? O pilar do sono. Mas eu acho que a questão para mim da hidratação, ela desencadeou uma série de coisas. E aí, que eu acho que é o que as pessoas muitas vezes não têm acesso, é a informação. Porque tu não sabe, né? Poxa vida, hoje, se eu tivesse que dizer alguma coisa, assim, ó, fala alguma coisa pra um grande amigo teu, pros teus pais, né? Previnam,
doenças. Previnam. Né? A gente não está acostumado a prevenir. Né? Vai num nutricionista. Vou puxar aqui a brasa, né, pro teu assado. Mas, cara, nutricionista é fundamental na vida das pessoas. Tu tem que saber o que tu come, quanto que tu come, né? Como que tu prepara o alimento, né? Mas agora então eu vou virar aqui né? Não vou mais fazer nada. Não, eu gosto de cerveja, né? Bebo moderadamente, mas eu gosto de vinho. Gosto de vez em quando de hambúrguer, sou fissurado em hambúrguer, eu e meu filho, né? Adoro sorvete, né? Então, assim, tá, mas como é que eu faço? Não, então dosa isso, né? Eu não vou me privar, mas quem sabe tu lê o rótulo, né? De o que tem nesse hambúrguer, o que tem nesse sorvete, né? Então, assim... Faz o próprio hambúrguer em casa, faz o próprio sorvete em casa. Tem várias receitas que você pode fazer sem glúten, sem lactose, sem aditivo, sem gordura trans, sem nada. Exato. Não, quando tu começa a aprofundar o entendimento, cara, qual é o efeito, por exemplo, do glúten na minha vida? Cara, muito, né? A questão, descobri aí recentemente que eu não me percebo, mas eu descobri que eu tenho intolerância à lactose, né? E eu descobri que existe uma correlação de calvície com lactose, né? Então, olha só, quando é que eu ia fazer ideia disso? As pessoas não sabem, né? Como é que eu previno, sei lá, uma doença que talvez a minha genética me favoreça até aquela doença? Como é que eu faço? Existem maneiras de tu prevenir através de um estilo de vida, né? A gente não controla tudo, né? E eu vou fazer um parênteses, vou voltar. Uma outra lição do jiu-jitsu, que para mim, assim, né, fez toda a diferença na minha vida, né? Foca naquilo que tu controla. O que eu não controlo, não adianta eu ficar enlouquecendo. Cara, tu não controla, tu não tem controle. Eu não tenho controle sobre, sei lá... O outro, não tenho controle. Né? Às vezes, quando a gente passa por um luto também, tu começa a entender também que a finitude, né, das coisas, né? A gente não controla isso. A gente aprende a lidar com isso, né? Tu não vai controlar, eu não controlo quando os meus pais vão morrer, quando eu vou morrer, né? Mas eu controlo o meu sentimento em relação a... Não, o sentimento a gente não controla, mas eu controlo o que eu posso fazer em relação àquela determinada situação. E aprender também a perceber o sentimento, né? Eu acho que saí fora completamente da hidratação, mas acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Eu acho que essa coisa da reflexão, de tu pensar, de tu refletir, de tu às vezes conversar com uma pessoa que tem vamos dizer, um conhecimento maior que o teu, né, nessa parte de inteligência emocional. A gente faz, né, terapia, a gente sabe que como é importante assim, tu olhar para algumas coisas, porque isso vai fazer diferença depois, né, no teu dia a dia, na tua rotina. Mas para fechar a questão da hidratação, Fabiola, eu acho que para mim mudou a minha vida. Iniciou pela hidratação, né, e desencadeou uma série de coisas a partir do conhecimento das coisas, né? E aí vamos falar de nutrição, né? A nutrição, a água, ela está dentro desse contexto da nutrição. Mas a nutrição do teu corpo, ou seja, o que tu bota para dentro do teu corpo, a gente recebe um corpo físico saudável e a nossa missão é cuidar dele, né? A forma que nós vamos cuidar dele é que vai definir a nossa saúde, né? O nosso equilíbrio. É isso que eu acredito. Olha que interessante, você não tomava a água certa antes da Aqualive, não comia tão bem antes da Aqualive. Talvez não praticasse esporte com tanta consciência como pratica agora, né? Sim. Eu acho muito legal que você começou a falar nesse podcast sobre atitude, e então você tomou uma decisão, você fez uma escolha de procurar conhecimento, de ter a atitude, mudar seus hábitos. E se fala muito hoje sobre procrastinação. Eu vejo muita coisa na internet, né? E que dessa preguiça vem a ansiedade e a depressão. Porque ou eu olho para o passado e fico triste, deprimido, ou eu olho demais para o futuro, para o que eu não tenho. Aí você também falou sobre se comparar e a gente fica ansioso. Tudo isso está muito relacionado a essas escolhas saudáveis. Porque se eu tenho uma quantidade de alimentos que favorecem a produção de neurotransmissores da felicidade... Entendeu? Aí eu consigo trabalhar melhor e ter melhores resultados. Tem muito a ver com essa questão do empreendedorismo, Gustavo. Porque você só é um empreendedor porque você fez as escolhas certas. Tanto na vida emocional, saudável, espiritual, que tu é um conjunto de coisas.
entendeu? Então, eu queria, assim, pra gente ir já caminhando pro fim, a gente sabe que tem muita gente hoje com startup por aí, né? Jovens empreendedores que estão querendo ganhar muito dinheiro em pouco tempo, porque hoje, antigamente não era assim, né? Você ficava rico depois de 20 anos trabalhando. Hoje não, você tem uma grande ideia, você pode enriquecer da noite pro dia. Sim. Essa ansiedade, essa afobação, né? Qual é o conselho que você dá para esses jovens empreendedores? Você falou que tem um filho, né? Sim. Quem sabe seu filho vai ser um empreendedor. Eu tenho um filho também que já optou, já considerou fazer administração. Sim. Como é que eles podem aprender contigo, né? Sim. Que está já bem experiente e à frente de, né? Tão visionário, entendeu? E quais seriam esses conselhos para equilibrar a vida saudável e a vida dos negócios, para quem está chegando agora? Não, essa questão da ação, para mim, ela é decisiva. Atitude. Porque a atitude a gente escolhe todos os dias. Todos os dias tu escolhe qual atitude tomar, né? E aí tu vencer essa procrastinação, né? É o que vai fazer diferença, né? Eu sempre falo, na empresa lá, eu comento com todo mundo, cara, a criatividade ela é fundamental. Não vamos barrar a criatividade. Vamos trazer ideia, estimula as pessoas a fazerem isso. Porém, a distância entre uma ideia e o sucesso é um oceano, né? Entre eu ter uma boa ideia aqui e isso virar sucesso, tem muita coisa no meio. E aí é a ação, é a atitude, né? Então, a atitude, ela tá com a gente, né? Por mais que, mas eu sou um fracassado. Cara, tu te considera um fracassado? Pode ser que isso seja até hoje. A partir de agora, eu não vou mais ser. E o que vai determinar isso? Vai determinar a tua atitude, a tua perseverança, a tua disciplina, o teu planejamento. E principalmente tu acreditar. Porque eu acho que o poder, se fala muita coisa de... Eu digo assim, tudo que eu consumo muito conteúdo, né? E de autoajuda, de tudo, né? E eu filtro. Porque as pessoas adoram criticar, né? Todo mundo adora criticar, né? E eu acho que a capacidade que a gente tem de pegar uma informação, filtrar ela conforme o teu contexto, mas tu aproveitar aquilo de bom e colocar em prática, é o que vai ser decisivo no teu resultado. E então, assim, eu vejo que a grande dificuldade das pessoas, às vezes, é primeiro acreditar que aquilo é possível, né? E aí traçando um paralelo de novo com o jiu-jitsu, né? Pra mim foi, cara, eu sempre tive problema, eu quebrei a perna quando eu tinha 7 anos, eu sempre tenho um encurtamento da perna. Então, assim, eu sempre sofri mais que os outros, porque, pô, tu tem um desequilíbrio no quadril, né? Então, assim, teve uma fase da minha vida que eu tinha muita dor, assim, né? Até que o meu irmão, que ele é quiropraxista, né? Um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, teu problema é tu tá atrofiado, essa tua dor aí vai, entendeu? E eu falei, será? E comecei a fazer uma fisioterapia, um pilates, fui para um treinamento funcional, depois, né, um treinamento de força, e aí seria inimaginável para mim eu pensar que eu praticaria jiu-jitsu algum dia, né? E até o professor lá, o Mário, falou para mim assim, eu falava, mas eu tenho medo de me machucar, de me lesionar. Ele olhou para mim assim, mas cara, tu é tão frágil assim que tu não quer nem tentar, né? E eu falei assim, não, eu não sou frágil. E aí eu fui lá, né? Então, assim, eu acho que tu vê que uma coisa é possível e tu acreditar naquilo e tu fazer é o que vai definir, entendeu? E aquela história da formiguinha, que minha mãe sempre me contava, né? A formiguinha que ia subindo na árvore, né? E aí as formigas iam subindo, todo mundo conhece essa história, mas eu vou contar aqui rápido com as minhas palavras, né? E aí as formigas iam ficando pelo caminho, né? E tinha uma que não parava, né? E depois descobriram que ela era surda. Mas tu não escuta alguém te dizer que tu não vai conseguir, que tu não pode, então tu vai, né? E eu acho que qualquer projeto na vida é assim. Eu quando eu tinha lá 19 anos, 20 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, né? Era o meu sonho, eu queria conhecer a economia americana, queria fazer um estágio lá. E, cara, meu pai tava mal de grana na época, pós 11 de setembro,
Então tava impossível conseguir visto. O dólar, pra época, tava muito alto, né? Hoje não seria alto, mas na época tava uma coisa louca. Guerra no Iraque. Então, assim, tudo com... Eu com uma... Recém tinha terminado um estágio numa empresa grande, os caras queriam me contratar, minha mãe dizendo pra eu... Então, assim, eu nunca tinha ficado fora, assim, longe dos meus pais tanto tempo, mas eu queria muito aquilo. E eu fiz, assim, ó, tudo que tu pode imaginar pra conseguir essa viagem e conseguir morar lá, né? Então, assim, eu acho que quando tu tem um projeto, tu tem que acreditar e seguir, né? E aí, traçando um paralelo com os negócios, né? Eu sempre comento também com os meus pares, os meus sócios, eu falo assim, cara, a nossa mentalidade tem que ser Rocky Balboa. Não é quantas porradas eu dou, é quantas eu levo e aguento. Porque isso aí todos os empreendedores falam, né? Os que eu me inspiro, que é o seguinte, só termina quando tu desistir. Quando tu não jogar a toalha, não terminou, né? Então, assim, a perseverança, para mim, nos negócios e na vida, é o que vai determinar, porque tu vai cair vários tombos, tu vai ter vários obstáculos, vai parecer que o mundo vai acabar, né? Vai parecer que vai dar errado, só que tu tem que continuar, tu tem que acreditar, tu não pode parar. A atitude de parar, ela é da pessoa. Se ela acreditar que não chegou no final ainda, ela não vai parar. Por pior que seja a situação, o momento, a crise, eu acho que a perseverança, né, e aí está relacionado com atitude, com ação, né? No caso, né, do empreendedor, eu acho que os primeiros 5 anos sempre são os mais difíceis. Eu vejo vários amigos, às vezes colegas, assim, relatando que geralmente quando tu faz um movimento de crescer, tu sofre a dor do crescimento. Mas tudo isso a gente aprende, né? Então é o tal do calo na mão, né? A cicatriz que fica, mas é aquela cicatriz que tu olha pra ela e fala assim, cara... Tem orgulho dela. Exato. Então, se eu tivesse que dar, assim, uma sugestão, um conselho, né? Eu acho que, em primeiro lugar, atitude, ação, né? E, obviamente, tu te preparar para isso, né? E a perseverança, porque a perseverança é o que vai determinar quem vai chegar no final e quem não vai. Vai com medo, né? Vai com medo mesmo. Pode sentir medo, mas tem que ir, né? Exato. Gustavo, me indica 2 livros ou filmes. Agora, por que eu tô falando 2? Porque eu queria um que você falasse sobre negócios e o outro sobre saúde. Consegue pensar? Deixa eu pensar. Pode ser um filme. Tá. Não precisa ser livro. Eu vou falar um filme, assim, eu vou falar 2 filmes que me marcaram muito, assim, né? O que eu mais gosto, eu sou muito fã do Will Smith, mas aquele A Procura da Felicidade, vai lembrar, né? Aquele filme pra mim é muito inspirador. Um outro filme que eu gostei muito, que eu vi recentemente, assim, no mundo dos negócios, é Fome de Poder, a história do McDonald's também, eu achei legal, assim, enfim, né? Tem vários motivos. Tem um filme que eu vi recentemente também, ainda no mundo dos negócios, que é o Jordan. Né? Eu achei que você ia falar sobre esse, que é o da Nike. Esse aí, cara, esse aí também, muito legal. É ótimo. Né? E livro, eu vou falar assim de saúde, não é saúde, é que eu comecei a ler o livro, eu tô bem... Eu já tinha visto algumas coisas sobre ele, resumo, e agora eu tô lendo ele, porque para mim, acho que tá me trazendo um ponto de reflexão e de aprendizado, que é a comunicação não violenta. Legal. Porque a gente falou aqui de relações, né? Às vezes, você se comunica de uma forma que você magoa outra pessoa sem se dar conta, né? E às vezes a gente usa uma comunicação que ela acaba sendo inadequada e ela gera ela desencadeia uma série de coisas. Então, eu acho que a comunicação ela pode resolver muita coisa. Não só nas empresas, no mundo dos negócios, mas até no ambiente pessoal, no ambiente familiar, né? A gente sabe o quão desafiadora é uma relação conjugal, né? Então, eu acho que a comunicação ela é a ponta, ela é o início de, quem sabe, a gente ter melhores relações. Né? Então, tô gostando do livro. Não terminei ainda. Quando você terminar, você me diz, que eu acho que eu vou comprar isso aí, muito legal. Tá bom. Gustavo, queria te agradecer, foi muito boa a nossa conversa aqui. Você para mim é uma inspiração, eu admiro muito você, tá? De verdade.
E Obrigado. acho que o pessoal vai gostar muito desse podcast, porque a gente trouxe aqui vários temas que, né, convergiram para uma vida, assim, de longevidade, tanto mental, espiritual e de saúde física, né? É isso aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí. Sucesso pro canal aí. Podcast. Tá bom. Obrigado. Obrigada, gente, por ter assistido o podcast de hoje com o nosso convidado especial, Gustavo. Queria só deixar um recadinho para você não deixar de dar o seu like, de curtir o canal, compartilhar com as pessoas que a gente possa poder levar mais adiante esse conteúdo tão interessante. Se você quiser deixar uma pergunta, quiser sugerir um novo convidado, também pode deixar aqui na conversa, nas perguntinhas, que a gente vai ter o maior carinho, o maior prazer de, quem sabe, trazer esse convidado que você sugeriu, tá bom? Até o próximo episódio. Mais uma vez, obrigada.